Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E uma ótima manhã também para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 21 de abril de 2017. Olha só, nossa capital e sua região metropolitana passa por uma discussão importante e fundamental para o seu futuro. Estudar profundamente as mudanças culturais, sociais, econômicas e políticas fazem parte do que queremos construir daqui para frente. E as coisas precisam mudar profundamente. Dentro desses debates está a revitalização do centro de Goiânia, recentemente retomado ou continuado. As capitais crescem e seus antigos centros têm a tendência de serem esquecidos, esvaziados, depredados. É preciso trazer novamente vida aos centros históricos. É preciso trazer também as pessoas, atraí-las. Para isso, deve haver uma mudança cultural, social e econômica nesse processo. E é sobre isso que vamos debater hoje, mesmo apesar do feriado. E a vida não para. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui nos 1270 da sua Rádio Brasil Central AM, em cadeia com a RBC 90,1 para toda a região metropolitana de Goiânia. Olha só, devido ao nosso feriado, nós não vamos fazer o feriado e o fato do nosso programa estar gravado, nós não vamos fazer a nossa interatividade. Mas o nosso contato do e-mail você já conhece, conexãoambiental@hotmail.com, o nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. E para este debate, que é a revitalização do centro de Goiânia, convidamos aqui dois experts para a gente tratar do assunto. Conosco o Marcelo Safadi, arquiteto e urbanista, é superintendente executivo de assuntos metropolitanos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos. Ele foi secretário estadual de Meio Ambiente e ex-presidente da Goiás Turismo. Bom dia, Marcelo Safadi, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse programa que tem trazido aí temas importantes para a sociedade goiana, num feriado, onde a gente pode aí conversar com mais calma e talvez refletir sobre os assuntos, né? É um prazer estar aqui novamente. Muito bem. Conosco também Maria Esther, ela é arquiteta urbanista, professora da PUC Goiás e vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Doutoranda em Geografia Urbana, é especialista em paisagismo e paisagem urbana pela Universidade Castelo Branco, mestre em Geografia Urbana pela Federal de Goiás. Bom dia, Maria Esther. Mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia, Emerson. Obrigada de novo pelo convite. Muito bom participar, ainda mais com a presença do Marcelo, sua que gente que pensa. Beleza, muito bom. Olha só, revitalizar, Marcelo, revitalizar um centro histórico é complicado? Em Goiânia é uma história ou uma novela? Porque esse assunto já vem aí de bons anos, né? A revitalização do centro de Goiânia, eu acho que ela já tem contornos de realidade. Nós temos um problema no Brasil e mais especificamente, né, talvez no nosso estado, né? A gente tem uma percepção muito demorada dos acontecimentos, né? E eu também tinha essa impressão de que realmente muita coisa já se falou sobre o centro e nada foi feito. E aí, dentro dessa dinâmica, né, cuidando da região metropolitana, que é um assunto duro, porque lida com leis, regulamentos, né, a gente lá na secretaria falou assim, poxa, a gente tem que ter um assunto que seja o nosso cavalo de Troia.
Tipo assim, como é que a gente vai abordar a sociedade sem ficar falando de coisas duras como plano diretor, plano de desenvolvimento, lei, né? E aí a gente fez uma pequena pesquisa, consultando, até um pouco assim, percebendo aquilo que as redes sociais mais tinham ativação, né? Até quando eu estava fazendo campanha política de alguns candidatos, quando eu botava o assunto Art Deco, dava um ibope danado. Eu botava o assunto centro da cidade, dava um ibope, e falei, gente, vamos a gente tá, na verdade, o Café Metropolitano, ele não é só sobre o centro. O Café Metropolitano é uma estratégia de conversar em cada lugar sobre o assunto. Por exemplo, a gente está muito interessado agora a agendar em Aparecida para falar sobre novas tecnologias na gestão. A Aparecida de Goiânia está com um projeto de Smart City muito legal, em parceria ali com o Media Lab da Universidade Federal. E aí, então, talvez o Café Metropolitano em Aparecida terá esse enfoque. O de Goiânia, nós entendemos que era para debater o centro. Não só o centro de Goiânia, realmente o que você falou é verdade. Mas o que acontece com o centro? O centro é abandonado. E por que ele é abandonado? Ele é abandonado porque há 15, 20 anos atrás, a preocupação no desenvolvimento urbano, no urbanismo, era como levar os serviços para a periferia. Então o que se tinha? Tinha-se a concentração de tudo de bom no centro e tudo de ruim na borda. Exato. Aí criou-se o quê? O incentivo fiscal no extremo da cidade, criou-se uma série de programas para levar as empresas e o comércio e o mercado para a borda. E com isso o centro acabou se tornando caro. O centro se tornou caro, se tornou congestionado, e ele passou, então, as famílias que habitam o centro de qualquer cidade estão muito ligadas às famílias pioneiras. Essas famílias casam, os filhos se mudam, fica o casal de idosos, aquela escola que está no centro da cidade que atendia aos meninos, né? As escolas no centro, né? Tem até essa polêmica, fechou mais uma escola no centro. Fechou porque não tem aluno. Exato. E está faltando escola na periferia, onde estão as famílias com os filhos mais novos. Então, o centro da cidade, não é em Goiânia, no mundo, ele teve essa dinâmica. Só que, para nossa surpresa, no segundo café que a gente fez agora, em que nós pedimos para que as pessoas pudessem levar os projetos que estão acontecendo, a gente percebeu um monte de coisas já acontecendo no centro. Então, primeiro, nós temos pelo menos 8 grandes empresas que requalificaram o seu prédio público. Aquele hotel ali que tem lá no centro, o Palace, ele está revitalizado. A Rival Calçados pegou o prédio Art Deco e tirou toda aquela fachada e restaurou. Aí começamos a ver a CASAG da OAB, que é, né, a Caixa de Assistência da OAB, acabou de reformar um prédio ali na Avenida Goiás com a 1. E isso por iniciativa das empresários. Pessoas, dos empresários e do governo. Nesse momento não teve uma interferência do poder público. O poder público, por exemplo, uma coisa que nós descobrimos, caiu no queixo, né? A Prefeitura de Goiânia transformou o centro da cidade no polo digital, tem 5 anos, com incentivos fantásticos para a atração das empresas digitais. O que acontece é que a mídia não trata desse assunto de forma sistêmica. A mídia lançou, um dia contou isso e nunca mais reforçou. Quem escutou, quem não escutou, não escuta mais. O governo, para comunicar com a sociedade, tem que pagar. Não existe uma comunicação colaborativa. E é caro. É caro. Então é aquela coisa, a mídia não tem interesse em comunicar o que o governo faz. Porque ela vive disso. Por isso que uma televisão pública, uma rádio pública é importante, porque ela cumpre esse papel de apresentação do serviço. Exatamente. Quando nós colocamos na área, então nós temos o Teatro Goiânia revitalizado, o Centro Cultural Coralina revitalizado, o Centro Esportivo lá no Estádio Olímpico revitalizado, nós temos o prédio do IFAM em plena reforma, terminando ali, que é um prédio incrível, que vai ser em frente lá. Tivemos, já na época do Pedro Wilson também, a revitalização da Avenida Goiás, tivemos o redesenho, a instalação do relógio. Ou seja, acontece um monte de coisas, mas elas não necessariamente acontecem, primeiro, de forma organizada e, principalmente, não tiveram vinculadas ao desenvolvimento econômico, que é uma das coisas que a gente está começando a pensar, que foi uma coisa que veio do primeiro café, Marister. Não sei se você se lembra, tem o Walter. O Walter é um holandês que aposentou e mudou para o Brasil. Ele é um planejador urbano, um pesquisador. E no meio da discussão, todo mundo falando, o Art Deco. Eu falei assim, olha, não é Art Deco que vai revitalizar o centro. O que vai revitalizar o centro é comércio ativo. Se não tiver viabilidade econômica, não adianta. E com isso a gente abriu a cabeça. Fomos à FEComércio e chegamos a FEComércio, nós precisamos de vocês nesse negócio. Aí a FEComércio trouxe, aí tem camelô, fachada, enfim. Mas eu achei que é bacana, tem muita coisa acontecendo. E o que a gente está se comprometendo na CECIMA por parte do Estado, já que a gente não é município, a gente não é FEComércio, a gente não é o CAL, o que o governo está fazendo? A gente está mantendo uma agenda. O meu compromisso é, eu vou continuar marcando as reuniões e encaminhando os processos.
Ótimo. E eu acho que a gente está avançando com isso. Maristela, dentro disso aí que o Marcelo colocou, né, dessa iniciativa da CECIMA, e eu achei interessante isso aí que o Walter colocou, não é pelo Art Deco que a gente vai, eu achei muito assim, é muito desafiador, porque em tudo até que nós vemos na imprensa, escrita, televisionada e tal, o Art Deco é a menina dos olhos, eu acho que também tem que continuar a ser, não pode perder esse referencial, né? Recentemente aí a UFG fez um levantamento, né? Muito legal. Mas é comum, Maristela, os centros mais antigos e históricos perderem esse espaço para os novos centros que são criados em virtude aí do crescimento urbano também? E aproveitando essa deixa que o Marcelo... É assim como o Marcelo colocou, esse movimento que a própria população faz de sair de um bairro para outro, é quando por exemplo, um novo polo ganha infraestrutura, via de acesso. A presença, por exemplo, do shopping Flamboyant, quando ele foi instalado lá na década de 80, mudou toda a estrutura daquela região sul da cidade. Então, as pessoas queriam morar lá perto, bairros como o Setor Bueno começaram, e isso levou muitos moradores para lá. Mas tem uma coisa que eu acho que é tão interessante quanto, é o fato da cidade ser a pauta da gestão. A cidade, quando eu falo como urbanização, ela geralmente não era, porque a gente viveu esses últimos 40 anos um momento só de explosão, só de crescimento, só de desespero para tentar entender o que estava acontecendo, abrir rua, nossa, temos que abrir até 63, temos que abrir até 9. Era isso, né? A pauta de urbanização da cidade era abertura de avenida e tentar regularizar o que estava acontecendo. E essas outras coisas que para o urbanista é caro, né? Mas que às vezes para o gestor e para o cidadão não está tão visível assim, agora parece que elas começaram a surgir como uma pauta mesmo social. Se eu arrumar a cidade, eu posso arrumar muito mais coisas, né? E esse arrumar a cidade pode ser arrumar a calçada, pode ser arrumar a iluminação. Se um prefeito se concentrasse, né? Um prefeito de uma cidade aí do interior, de 40 mil habitantes, 50 mil habitantes, uma cidade pequena, média já seria uns 100 mil, né? Ele tivesse como fundamento, assim, eu vou arrumar todas as calçadas dessa cidade. Ele transformava a cidade. É mesmo? Porque olha o que vai para a calçada. Vai o lixo, vai a árvore, é por onde você passa para chegar na sua casa. Claro. Os animais estão lá, né? Os animais da rua. A pavimentação, a permeabilidade, a drenagem, a iluminação, tudo está lá no passeio público, que é esse que é combinado com a via pública. Então, centro ou não centro, o fato de você olhar para esse lugar com outro viés, que não seja um viés que seja a pauta do gestor, olha, nós temos que resolver o problema da segurança, nós temos que resolver o problema da saúde, da educação. Se ele pode imaginar que se ele incluir aqui a urbanização, a revitalização, isso pode ser um processo que desencadeia outras soluções. O problema da segurança, por exemplo. Entende? Mas mostrando, por exemplo, nessas propostas, que existe esse viés econômico que ele precisa também estar inserido, né? Isso eu acho que é da visão do urbanista, inclusive, mas é a visão do empresário. O empresário não tem visão de urbanização. Ele tem a visão de que, se não tiver gente, não tem revitalização. Então, não adianta ter Art Deco. Se não tiver pessoa, não vai revitalizar nada nunca. Essa não é só a visão do economista. Aliás, essa tinha ideal, né? Que essa fosse a visão do gestor. Ele colocar pessoas lá. Com Art Deco ou sem Art Deco. Como é que ele coloca pessoas lá? Ele coloca pessoas para ir no cinema, para ir no restaurante, para ir comprar, para morar, né? Para ficar sem fazer nada, num canteiro central da Avenida Goiás. Se tem gente lá, eu tenho certeza que vai ter menos problema de segurança, que você vai ter mais apego, criar uma relação dessas pessoas, as pessoas vão consumir mais e toda essa questão do desenvolvimento econômico fica contemplada também. E essa era a próxima pergunta, como atrair as pessoas para um centro revitalizado? Justamente isso aí que você falou, né? Quer falar? Como atrair as pessoas? É porque na verdade é o tal do ovo ou galinha, né? O que eu achei importante porque o aspecto que foi colocado do ponto de vista econômico é um aspecto até muito mais simples do que, não é nem a questão de promover os empresários. Não se trata de empresários, se trata de economia, não de lucratividade.
Hoje em dia você vai montar por exemplo, o que faz revitalização de um lugar são as estruturas de animação, a gente chama de estrutura de animação. O que é estrutura de animação? São aquelas coisas que motivam a ida da pessoa até o lugar, que é o que a Marister comentou. Por exemplo, se eu tenho uma praça bucólica, eu vou lá fazer nada. Se eu tenho um restaurante, eu vou lá comer. Se eu tenho um bar, eu vou lá me divertir. Se eu tenho uma loja, eu vou lá comprar. Então o homem se movimenta pela cidade em busca de um serviço. Seja um serviço privado ou público, ou seja por uma atividade lúdica, ou de lazer, ou de compra, ou de trabalho. E o centro da cidade se tornou um lugar muito caro, é o mais caro IPTU, é onde você tem as maiores restrições. Por exemplo, você tem absurdo até hoje, né? Há 10 anos atrás era muito importante, por exemplo, que todo prédio público todo prédio tinha que ter estacionamento. Então hoje você tem diversos prédios no centro que não tem estacionamento e por isso não tem autorização de uso. Então aquele prédio da Caixa Econômica, por exemplo, que está lá, é um prédio fantástico, muito bem construído. Um prédio de 20 andares. Não tem, a Caixa Econômica queria fazer aquele prédio que é hoje lá perto do Jockey, ele seria lá. Quando ele foi licenciado não foi possível porque não tinha estacionamento. É um raciocínio agora, avesso, né? O que acontece? E se a gente definir que não pode ter mais estacionamento no centro? Então vai valer. Entendeu? Então, o que acontece é que nós começamos agora a criar 2 grupos de trabalho, na verdade são 3 grupos de trabalho. Um grupo trabalhando desenvolvimento econômico. O que é? O que eu preciso para atrair restaurantes, bares, lojas, coisas simpáticas para o centro? Tá? Então é questão tributária? Né? E eu concordo com a Ministério. Tem que trazer mais segurança. O centro não tem problema de segurança. Quem tem problema de segurança é o setor Bueno, o setor Oeste. As médias. O centro... não sei se eu vou concordar, mas eu moro. Eu sei, mas eu estou falando assim, a questão da estatística mesmo. Assim, você tem hoje no centro o problema do crack e da prostituição. Mas até por... E que não é exatamente... E por quê? Porque o ambiente para o crack e a prostituição, ele se dá no escuro. Ele se dá na ausência da atividade. Onde você tem gente, você tem mais segurança. Mas o centro esvaziado também não gera, por exemplo, uma ausência dessa violência também? Exatamente. Mas eu falo, mas então, como é que se leva como é que se combate violência? Eu estou na mesma tese da Marister. Se combate tendo o centro vivo. Ele vivo, eu tenho menos violência, porque eu tenho mais gente. Aí eu varro a calçada, eu troco a lâmpada, né? Então você tem a animação de um lugar é o que revitaliza. Agora, além do desenvolvimento econômico, tem a questão patrimonial, que é a questão do Art Deco que nós estamos trabalhando, mas não como Art Deco, assim, como aquela coisa lá. É como uma coisa assim de memória. Eu acho interessante que aí a gente vem trazendo as palavras que dizem, né? Ou seja, nós temos uma memória de Goiânia. O que está nessa memória? Essa memória está na estação ferroviária, está no Teatro Goiânia, ele está nos equipamentos, não só na arquitetura, mas também na arquitetura moderna. Nós temos exemplos de arquitetura moderna importantíssimos no centro. Na verdade, o centro de Goiânia ele é um centro de arquitetura eclética. Né? Então a questão da memória. E por fim, o que nós estamos discutindo muito é a questão do que a gente chama das intervenções urbanas. Que tipo de... o centro está vivendo agora o novo plano diretor. O plano diretor está trabalhando o centro de uma forma independente nesse plano diretor. Você está falando de Goiânia? O plano diretor de Goiânia. Né? Então a gente está junto com a prefeitura pensando assim, de que tipo de soluções a gente pode trazer. Porque, por exemplo, você tem o bairro Popular ali embaixo. Era um bairro de habitações. Aquelas habitações meio que perderam a escala e o sentido. Eu tenho ali, por exemplo, um monte de prédios, daqueles tipo 4 quartos. Para uma família de antigamente tinha 4 quartos. Hoje eu preciso fazer um retrofit nesse prédio. Mas que tipo de mecanismos nós poderíamos ter para fazer as intervenções, como São Paulo tem feito? Né? Criando a Praça das Artes, derrubou um monte de coisa e fez uma Praça das Artes, numa operação urbana consorciada. Como é que se trabalha a questão da operação urbana consorciada, que são investimentos privados em benefício público? Então, dentro dessas 3 linhas de atuação, nós estamos com 3 grupos de trabalho, iniciando aí, estamos pensando já agora no final do mês de abril, retomar em reuniões menores, para discutir assuntos específicos nos segmentos. Mas eu acho que é esse conjunto, na nossa visão, que pode fazer a ativação do centro da cidade. Certo, muito bem. Estamos aqui ótimos, aquecido, o bate-papo tá bom. Vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente retorna com Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Muito bem, Conexão Ambiental está de volta neste feriadão de 21 de abril. E o Conexão Ambiental de hoje debate esta revitalização do centro
do centro de Goiânia, né? E você, nosso ouvinte, né, que não mora em Goiânia, não mora em Goiás, né, mas mora numa capital, né, principalmente nas grandes regiões metropolitanas do Brasil, né, este assunto tem tudo a ver. Conosco aqui no debate de hoje, Marcelo Safad, arquiteto e urbanista, é superintendente executivo de assuntos metropolitanos aqui da SECIMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, né? Maria Esther, arquiteta e urbanista, professora da PUC Goiás, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. O assunto está muito bom, muito legal. Falando aí sobre esse segundo café metropolitano, o Marcelo, que aconteceu lá no Liceu de Goiânia, né? Não poderia ter acontecido em lugar melhor, né? Que foi realizado aí no final de março. Foram apresentados projetos já vindo dos empresários. Achei isso muito interessante. A gente teve projeto de todo mundo, né? A prefeitura apresentou os seus projetos de lei, com o projeto Cara Limpa, que agora está sendo revisitado, mas é interessante, que foi apresentado lá. Esse Cara Limpa era do tempo do... Da década de 90. Da década de 90. Na verdade, não. O projeto de lei, na verdade, é o projeto 2001? Não, é o projeto de regulamentação das fachadas. Sim. Pedro Wilson, não foi no... Foi, da arquiteta Só que ele Ana tinha Maria todo um viés de punição para quem não fazia e uma premiação baixa. Nós estamos evitando. Não, daria, porque na verdade a gente eu vou assim dizer, ou seja, até hoje a gente discute que a gente tem que arrumar a calçada. Quem tem que arrumar a calçada é o proprietário do terreno. A gente, na verdade, quem tem que ter... É que aí, bom, já que não assim ainda não funciona, então nós estamos convencendo a transformar essa questão da limpeza da fachada em função de uma apropriação comercial do prédio. E aí foi muito legal, porque no meio disso, olha só como é que é o debate aberto e diferente. Chegou o pessoal lá da FEComércio, acho que o doutor Evaristo falou assim, olha, eu discordo. Tem fachada lá que é tão feia que é preferível manter o tapume na frente. A fachada original, você fala. Mas porque lá no centro já tiveram também, além do Art Deco, alguns imóveis que já foram construídos tipo galpão, para ter a fachada. Então eu falei assim, olha, essa lei não pode ser para todos. Aí começou, então nós precisamos de um mapeamento para poder saber aonde se aplica. Então o que a gente está percebendo é que esse debate é incrível, porque quando você coloca todo mundo desarmado, sem querer achar o culpado, né? Sem ficar apontando porque senão vai pro Pedro Alves Cabral toda vez, tadinho dele. E a gente então começou a fazer esse aprimoramento. Então foram 18 projetos. A reunião, na verdade, aconteceu lá no Sesc da Rua 19, que é incrível. Nós ficamos de queixo caído. Tem um teatro lá incrível, com uma programação cultural incrível no centro da cidade. Tá lá, inclusive do lado do Teatro Sonhos, que é no Liceu de Goiânia também. Ou seja, na verdade, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos denunciar as coisas boas do centro. Então eu vou denunciar uma. O Cine Hits, na Rua 9, ele foi reformado. E na programação dele estava o mesmo circuito do Cinemark, a mesma programação de filmes do Cinemark. Então, e é um cinema ótimo. É um cinema ótimo, é um cinema da nossa adolescência, né? Denuncio isso, então, também. Olha só, Maristé, em 1988 e 1989, eu morei em Cuiabá. Achei bela a cidade já tem mais de 300 anos. Eu acho que já chegou 300 e lá era 368, tá com quase 268, tá com quase 300 anos. Um belo centro histórico, adorava, eu passava todo dia ali caminhando, porque era o caminho de ir para minha escola, eu pegava o ônibus no centro histórico ali. E aquele centro histórico de Cuiabá passou por uma revitalização, né? E transformou uma coisa que eu achei muito curiosa. Algumas ruas pequenas, né, até porque o centro histórico tem vielas e ruas até mais largas também, mas viraram calçadões. Certo. Eu achava aquilo ótimo, passar no meio daqueles calçadões, árvores baixas e umas coberturas, né? Achava aquilo maravilhoso, né? Goiânia tem espaço e coragem para isso? Tem espaço, claro. Espaço que eu falo é todos os espaços, não só o espaço físico. Tem espaço. Bom, esse segundo espaço que você falou, esse espaço
virtual. Psicológico. Psicológico eu já não poderia responder, mas espaço isso. físico tem. Agora, isso que aconteceu no final dos anos 90, aconteceu em Curitiba, né, pelo arquiteto Gemler, também inaugurou várias ruas lá, não foi só uma, em Curitiba, com essa característica de você pedestralizar, né, você tirar o carro dela. Você imagina a cidade, ó, eu já separei a cidade, você imagina o bairro de Campinas, com um olhar para esse tipo de preocupação. Se 50% das ruas de Campinas não passassem carro, né, aí talvez alguém vai falar assim, mas para onde que vão esses carros? Eu falei, esses carros vão ser substituídos por outro tipo de modal de transporte, né? Eu vou muito a Campinas e eu morro de vontade de fazer isso. O que eu faço quando eu vou lá? Eu paro ali na proximidade da Praça A e sigo a pé até lá embaixo. Não é uma caminhada longa, né? É possível fazer isso. Então, o espaço físico tem. Agora, isso é uma mudança de paradigma tão grande na cabeça, não só de quem vai propor, mas na cabeça da população, que você tem que começar um pouco antes, né? Tem que começar por isso, por informar, né? Então, quando ele falou assim, olha, você imagina um entrave que é você ter uma lei, você ter um edifício lá no centro com alto potencial de revitalização, e não pode, porque a lei atual exige que você tenha uma vaga para cada 45 metros quadrados, então você não pode funcionar aquele tipo de atividade lá por causa disso. Olha como isso é rígido e como isso trava. Então, o espaço que ainda está travado pela lei, e a gente tem que começar talvez por aí, né? Mudar esse tipo de paradigma na cabeça não só de quem faz a lei, mas na cabeça de quem está do lado de cada muro, pensando assim, como é que eu vou entrar com carro na minha casa se nessa rua não passa carro? Como é que você vai fazer isso? E mexer com a cabeça do brasileiro, mas principalmente do goianiense em relação ao carro... É muito difícil. É um desafio, né? É complicado. Mas é possível? É possível, você faz a rua compartilhada. Eu sempre noticio aqui pelos boletins do Conexão Ambiental, de segunda a sexta, e eu gosto de frisar isso, essas mudanças que as grandes cidades europeias vêm fazendo cada vez mais, tirando o veículo. Mas não é numa atitude radical. Você dá ao cidadão, né, outras escolhas e outros benefícios, contrapartidas. Na lei de mobilidade, existe essa hierarquia. Há uma hierarquia de prioridade. Você tem que dar mais atenção, mais peso ao interesse do pedestre e menos peso às outras sequências de automóveis. Pedestre, bicicleta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você pode fazer isso compartilhado. Não é porque você vai pedestralizar, que você precisa impedir o carro de entrar totalmente. Então, o que você faz? Põe uma sinalização, põe uma defensa. Olha, aí ao invés do carro passar 60 por hora, 40 por hora ali para acessar a casa dele, ele vai ter que ir bem mais devagar, tomar cuidado, entrar. E o espaço é muito mais das pessoas. Ao invés das pessoas ficarem parando para os carros passarem, os carros ficam parando para as pessoas passarem. E aquele espaço no pavimento fica, inclusive, diferenciado. Não precisa ser asfalto, né? Pode ser qualquer outro tipo de pavimento. Isso pedestraliza. Tem espaço demais, a cidade inteira podia ser assim. Marcelo, você concorda? Não sei, é uma provocação que eu faço aqui. O poder público sempre, ou quase sempre, ele vem a reboque. Por que eu pergunto isso? Porque quase sempre as coisas, e quando eu falo as coisas saúde, cultura, educação, meio ambiente natural, enfim, quase sempre precisa chegar numa situação de degradação, de degradações, para depois o poder público agir. E aí a gente não demanda muito mais tempo, muito mais investimento, recurso. Mas eu vou te dar aqui um exemplo, né? Eu ia falar uma coisa meio ufanista lá, né? Assim, bom, que quando eu estou no poder público, eu sempre, geralmente, estou atuando na frente e pago o preço. Sim. Eu não sei se os outros querem pagar. Quando a gente foi fazer a lei sobre a pesca no Araguaia, que a gente proibiu a pesca no Araguaia do dia para a noite, queriam me matar lá em Luiz Alves. Até porque essa lei não foi debatida, não se pode fazer isso, quantas pessoas vivem disso. Tá, mas eu tinha todos os dados na mão, nós tínhamos lá o pior tipo de pescador, o peixe estava acabando, a atividade de pesca estava indo, e eu ia colocar para discussão com a sociedade que não podia pescar. Ia dar errado. Coloca esse debate na sociedade, que nós vamos acabar com o estacionamento. Não vai aceitar. Tá? Quando você tem a questão do executivo é muito complicado, porque o cara que ele vive da eleição,
ele tem o desgaste, é muito complicado. E por isso que Maquiavel era perfeito, né? Faça o mal logo de cara para dar tempo do bem recuperar. E o mal que eu falo, perfeito, eu falo o mal, aquela coisa que Maquiavel não falava do. Maquiavel fez uma análise perfeita. Por exemplo, se você vai fazer uma grande modificação de impacto positivo, se você confia, faça logo, para as pessoas poderem usufruir do impacto positivo. 2 anos depois de proibir a pesca, eu fui chamado no Luiz Alves para receber lá o título de cidadão e uma homenagem dos pescadores. E quando você fez isso, foi mantido? Você não voltou atrás? Não voltamos atrás. E o governador pressionado, a sorte que tinha um veículo de comunicação que o dono gostava muito da questão do Araguaia e defendeu, porque gostava. Mas, por exemplo, essa é uma questão objetiva. Vamos supor, quem é que mais questiona a questão do estacionamento hoje no centro da cidade? O Ministério Público. Uhum. Quem é que mais questiona que um comércio não sobrevive sem estacionamento? As próprias entidades comerciais. Uhum, certo. E se você, do dia para a noite, fechar as ruas e não deixar de ter carro? Em 1 mês arrumou tudo. Em 1 mês. Sabe por quê? Eu vou dizer o seguinte. Vamos fazer uma audiência pública para saber se você é a favor do índice de alcoolismo da lei do bafômetro aí. Nunca vai passar essa lei. O que o governo fez? O governo meteu o cacete, fechou o negócio e tá todo mundo hoje usando táxi e Uber para ir lá no bar. Exatamente. Do dia pra noite. Resolveu, é mais barato. Você vai no centro hoje da cidade, você gasta gasolina, paga estacionamento, paga tudo. Quem mora num raio de 10 quilômetros do centro e tá indo de carro pro centro, tá fazendo besteira. Tá gastando mais dinheiro. É mais barato ir de táxi ou Uber. Então, eu acho que tem horas que o gestor público tem que enfrentar esse desgaste. Não pense você que o Jaime Lerner foi rebater o palma para ele quando ele fez a Rua do Lazer lá. Ah, sim. Ele foi super criticado. O projeto de mobilidade também era complicado. Entendeu? Então eu acho o seguinte... Mas eu tenho outra resposta para essa pergunta. Esse preço aí, algumas pessoas têm que pagar esse preço. Eu acho o seguinte, eu acho que nós temos hoje o executivo, que é o governo que você falou, quando ele está no mandato e que ele tem a condição técnica de propor, ele tem que propor e fazer. Eu acho que a sociedade se adapta muito rápido a essas questões, se houver a melhoria, né? Claro. O que faz é a melhoria. Exato. 2 meses depois, você viu que legal, nossa, como melhorou. Então você tem que realmente ser... Marisa. Mas eu tenho uma questão que eu quero ver se o Marcelo concorda comigo ou se ele tem outra... Porque a gente já trabalhou no serviço público, você no âmbito do estado ou do município, e nada mais conveniente do que uma grande área pública degradada para você vendê-la. Concorda, Marcelo? Não, mas eu não entendi. Nada mais conveniente do que um grande espaço. Você fala o poder público deixar degradar para poder vender? Exatamente. Marcelo, calma, deixa eu chegar lá. Deixa eu montar um raciocínio aqui, senão eu perco já de cara, né? É muito mais estratégico do ponto de vista de quem... Se você imaginar que o prefeito também é um administrador de dinheiro, para ele, se ele fizer o raciocínio só por esse viés, a prefeitura só dá prejuízo. Prefeitura nenhuma daria lucro, vamos dizer assim, entre aspas, né? É um tipo de dinheiro que tem que circular, que o cara tem que ser muito expert em contabilidade para ele equilibrar, pelo menos. Ele vai sempre viver na dívida. Então, você imagina, eu chego aqui, tenho 4 anos para ficar aqui, né? E aí eu já encontro a cidade nesse estado de coisas, né? Tem um centro degradado, tem um fundo de vale, tem um loteamento ocupado irregular e tal, e tal, e tal. E aquela quantidade de interferências. Veja, se há uma super sedução, né, do segmento que tem o dinheiro para investir num determinado local em cima desse prefeito, nada mais conveniente. Não vou mais encostar a mão naquele local. Quanto mais ele degradado, mais argumentos eu tenho para ir lá e mover uma ação nesse sentido. O que é a solução para esse problema? Vender, né? Olha o batalhão da polícia que tem ali no Marista. Batalhão Anhanguera? É aquele que tem ali no Parque Areião. Aquilo tem esse argumento lá no texto da venda dele. Eu acho isso crime, sabe? Porque aquele lugar, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Você imagina um centro ali desse mesmo, do estado, de montagem, de preparação do policial, de guardar carro, deles ficarem lá, de ser uma base. Não, aquilo vale milhões de reais se for virar apartamento. Então, olha como é,
né? Por que o poder público vem a reboque? Eu não acho que o poder público vem a reboque nenhuma vez. Eu acho que há sempre uma estratégia. Pelo que eu estudo da composição da legislação, das composições, às vezes, dos próprios, da estrutura administrativa da prefeitura, é completamente estratégico. Aí você está falando disso só de Goiânia ou isso no aspecto geral mesmo? Isso acontece? Um âmbito, isso é quase que cultural. Uhum. Isso é quase que... É assim que a gente sabe fazer. Porque é assim desde sempre, aquela história de voltar no Pedro Álvares Cabral. Ninguém chegou ainda e falou assim, vou fazer diferente, né? O Jaime Lerner fez alguma coisa muito diferente lá. A Luísa Erundina fez alguma coisa muito diferente em São Paulo. E até no Rio a gente teve alguma coisa. Mas aqui, nessas prefeituras, aqui do interior, aqui do centro do Brasil, é sempre esse mesmo ritmo. Não vem a reboque. Vem numa estratégia de como é que eu vou oportunizar essa situação agora para ficar melhor para mim, prefeito. E aí eu vou deixar uma pergunta já para o próximo intervalo. Nós já estamos próximo do próximo intervalo? Pois é, em relação a isso que você falou, né, e o Marcelo, e ele até tocou no assunto das OUCs, né, que é Operação Urbana Consorciada, nunca consigo guardar. Em relação ao Pedro Ludovico, isso é dentro dessa lógica que você fala? Sim. Nós vamos com essa pergunta para o próximo intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Muito bem, Conexão Ambiental está de volta aqui pela Rádio Brasil Central 1270 para todo o Brasil, pelas ondas médias, curtas e tropicais e também pela RBC FM 90,1 para toda a região metropolitana de Goiânia. No programa de hoje estamos discutindo a revitalização do centro de Goiânia. Conosco aqui, Marcelo Safadi, arquiteto e urbanista, superintendente executivo de assuntos metropolitanos da CECIMA. Conosco também, Maria Esther, arquiteta e urbanista, vice-presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás. Falávamos aqui sobre aquele problema que deu no ano passado no setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia, Maria Esther, Operação Urbana Consorciada. Vamos tocar rapidamente nesse assunto, mas vamos voltar depois para o nosso tema central aqui, que é a revitalização. Mas porque eu achei assim, foi uma coisa muito polêmica. Não sei se veio assim muito de repente, porque foi... Como se diz, foi defenestrada, né? Foi jogado pela janela. O que a população vê pela mídia, às vezes, é só um fragmento de um processo que é um pouco maior, né? A operação urbana consorciada é um instrumento, né, do Estatuto das Cidades, necessariamente é um movimento, né, coordenado pelo poder público. Ele tem que ser sempre, ela tem que vir a partir do poder público, coordenado pelo poder público, com o objetivo de recuperação de área degradada ou outros motivos que poderiam estimular um movimento, uma operação desse tipo, porque é uma operação quase que uma operação financeira, né? Quase, né? Ela é combinada com as ações de urbanização também. O que aconteceu no Pedro Ludovico foi uma sequência de desajustes ali, de informação. Primeiro, não aconteceu tudo em 2016, né? Não aconteceram, as coisas não começaram. Isso já era um processo de quase uns 5 ou 6 anos atrás, quando as discussões começaram, partiram também da prefeitura, com essa justificativa, argumentando que o Jardim Botânico era uma área degradada. Eu sou uma frequentadora dos coletivos que frequentam não só o Jardim Botânico, como outras áreas públicas da cidade. Então, eu já tinha ido a uns três grandes eventos no Jardim Botânico e feito 2 caminhadas que a gente intitula James Walk, com um coletivo, que é o coletivo da Sobreurbana, entendendo a cidade. O objetivo nosso era mais entender a cidade, mas a gente fez no Jardim Botânico porque era do nosso interesse.
Quando houve a primeira audiência, que eu estive presente do Jardim Botânico, já ali com a ideia da população ser convidada, a gente teve uma frequência na audiência pública de 2 moradores e o resto era uma torcida organizada contra. Eu não sei exatamente quem chamou. Eu estava lá como ouvinte, interessava para os meus estudos, e presenciei uma das cenas mais grotescas, assim, na relação entre o poder público e a sociedade, sabe? Certo. Liderada pelo secretário da época, foi um teatro, não foi legal. E aí a gente acabou fazendo algumas observações na mídia, explicando, por exemplo, quando você traz um projeto pronto, né, vindo do empresário, não tem nada de errado nisso. Só que parte do que pode ser proposto num projeto desse precisa ter a anuência de quem mora no lugar. Então, às vezes, você assistia lá na análise ou no diagnóstico da apresentação do bairro, a rua degradada, um diagnóstico da rua muito desfavorável. E um único morador sentado atrás de mim falou: nossa, eu moro aí, eu adoro morar nessa rua. Então, o olhar do técnico para aquela rua estava equivocado. Então, você imagina isso num projeto dessa envergadura, que ia movimentar milhões de reais, equivocado do ponto de vista do olhar de quem mora lá, é o que, por exemplo, gera a nossa insatisfação com relação a esse tipo de operação. Então, é levado para lá um formato, um modelo de cidade que combina com quem interessou pagar pelo projeto e não com quem mora lá, entende? Marcelo, nesse sentido, você disse que São Paulo teve uma experiência dessa, né, de uma operação urbana consorciada que deu certo, legal. O centro de Goiânia seria um espaço para se fazer uma operação dessa? A gente está fazendo nesse momento agora um começo de um diálogo justamente com o setor privado e com os interessados, entendendo aí moradores e Federação do Comércio. Vamos listar 3. Na verdade, um projeto de operação urbana consorciada, ela tem que ter viabilidade econômica e financeira. Se for econômica apenas, ela será financiada pelo poder público. Se for econômica e financeira, ela é uma operação que tem a possibilidade de um investimento privado, porque você tem aí a previsão do lucro na operação. Então, o desafio, acho que a Marister colocou muito bem, eu acrescentaria, Marister, uma outra coisa, é o seguinte: nós acabamos de ver uma espécie de operação urbana consorciada que foi a do Parque Flamboyant, que na verdade não foi uma operação urbana consorciada, mas foi um investimento imobiliário feito a partir de uma combinação do clube, do pessoal da região, que fizeram o quê? Um belo de um parque ladeado por uma rua de 6 metros, que praticamente não passa nenhum carro, e um monte de torres em volta. Nitidamente, aquilo ali foi um desastre urbano que não precisava ser. Ele poderia ter sido economicamente viável, ele poderia ser financeiramente interessante e poderia social e ambientalmente justo. O que acontece é que você, numa operação urbana consorciada, na minha crença, você tem que partir do problema. Qual é o problema que eu tenho? E aí, com isso, você inverte a lógica do que foi feito lá. Ou seja, os empresários identificaram ali um ótimo litoral para botar o seu prédio, né? E o projeto é muito bom, esse projeto lá é muito bom, mas ele é o filé da cidade. Você não começa a usar esses mecanismos aonde você tem... Isso vai acontecer um dia lá, sem precisar ser uma operação urbana consorciada. Por quê? Os empresários que comprem os terrenos e que pagam a história e vão resolver. Vai chegar o dia, né? Logicamente, na verdade, o ganho para a cidade seria muito legal, mas você tem um problema do simbolismo. Eu vou te dar mais um exemplo agora para fechar sobre a questão do centro, que é um desafio que a gente está vivendo. Eu coloquei, vamos assim dizer, igual você falar, botamos um bode na sala nessas discussões. Qual que é? O centro da cidade depende da mudança de horário, por vários motivos. Para desafogar o trânsito e para fazer o comércio ativar. Por que o comércio do shopping funciona melhor? Porque todo mundo sai ao mesmo tempo do trabalho às 6 horas. E lá vai até E aí ele vai para o shopping. Então, por exemplo, você tem 2 mecanismos. Nem o cara que trabalha no comércio pode ir no dentista, nem o cara que é dentista pode ir comprar. Porque tudo começa a funcionar na mesma hora e fechar na mesma hora. Nós estamos com a proposta aí de estender o horário do centro das 9 até as 19 e o meu sonho de consumo das 10 até as 8 da noite.
E aí nós colocamos isso numa reunião com o Ministério Público, né? A doutora Alessandra estava lá, e a doutora Alessandra, nossa, mas que ideia ótima. Eu falei, isso não é uma ideia, doutora, isso é uma cópia de todo lugar no mundo que é metrópole, faz isso. As cidades metropolitanas tornam isso. O comércio estende um pouco mais, puxa o serviço público vira 6 horas, nós temos 8 horas. Para que o serviço público? Ele tem que ser 6, é até uma forma, em vez de diminuir salário, vamos diminuir relação de horas trabalhadas também, eficiente. E tal, né, concentrar e tal, enfim. E tudo isso, eu falei assim, nossa, mas é legal. Eu falei assim, mas vai ter muita gente que vai ser contra. Ela perguntou, quem? Eu falei, o Ministério Público. Eu falei, mas por que o Ministério Público? Porque vai vir aqui o Sindicato dos Trabalhadores Comerciários e vão dizer que não é justo que alguém saia às 6, passe a sair às 8. E o Ministério Público vai dar ganho de causa e vai entrar com uma ação contra a lei. Ela falou, mas é um absurdo. Eu falei, mas estou falando que pode ser. E apesar de sabermos que o comércio já pode funcionar até às 10, já pode, tanto que no shopping já é assim. Você tem comércio que começa às 4 da manhã, que é a padaria, tal. Mas provavelmente, né, aquela pessoa que sai às 6 horas para pegar o ônibus e vai para casa, e a que sai às 7, esse eu tenho certeza que chega na mesma hora. Porque o ônibus das 6 vai engarrafado, o ônibus das 7 não vai, né? Então, eu falo assim, eu acho que o desafio de toda política pública justamente é o equilíbrio em o que você deve consultar muito, o que você tem que consultar pouco, como você faz as pessoas acreditarem num projeto. É por isso que não é tão simples. Então, o poder público ele chega atrasado por vários motivos. Eu não acho que a Maristel assim, está muito pessimista. Eu não acho que todo gestor público é um cara à espreita de um negócio, um negócio maquiavélico. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é muito mais da nossa cultura mesmo, a dificuldade. Eu não quero aquele desgaste. Portanto, eu vou fingir que não é comigo. Quando a coisa estourar, aí o Ministério Público me manda e eu obedeço. Tem um pouco disso, né? Então eu falo assim, nós temos estamos vivendo assim, talvez esse é o grande paradigma da sociedade brasileira, que é a capacidade de resiliência mesmo, de sentar diante de um assunto, de um problema, e a gente resolver à luz do dia. Eu acho que hoje, essa semana, a gente teve um debate na Assembleia sobre a lei metropolitana e foi muito bacana. Porque falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos ler a lei juntos? E começamos a ler a lei. E um monte de coisas que as pessoas queriam, tava lá. Só que ninguém tinha tido tempo de ler a lei. Ler a lei. Maria Esther. Isso... Esse equilíbrio, Marcelo, é que eu acho que a gente ainda não assistiu historicamente acontecer. Então, acho que o nó da questão é porque eu não vejo uma perspectiva, eu não sei nem se dizer que se isso é pessimismo ou se isso é uma visão puramente assim, cética, né? Eu ainda não vi um momento onde uma força de poder falasse assim, vou abrir mão para manter o equilíbrio. Né? Então, no caso desse que ele citou o exemplo do Parque Flamboyant, né? Ali o desequilíbrio de forças é gritante, né? De forças, tanto assim, quem morava lá, né? Você vê a Vila Lobó, ela está lá ainda. É um dos lugares mais incríveis de você fazer pesquisa, porque você vê um prédio que custa milhões de reais um metro quadrado, o apartamento, né? Tantos mil reais um metro quadrado, e morando embaixo um cara numa casa de papel, né? Um negócio muito doido. Então, nessa hora, quando uma dessas forças, que é o pessoal que vem mesmo com um peso para uma operação urbana consorciada, né, dessa organizada, ele traz a proposta, isso fica desequilibrado porque ele fala, olha, essa é a minha proposta, ponto. Não há esse momento dele abrir mão e falar assim, então tá bom. Lá na lei eu tenho que apresentar uma contrapartida. Aí... Eu estou falando isso de conhecimento de causa. Então, assim, tem 8 anos que essa contrapartida está sendo aguardada num determinado caso, num determinado edifício do Parque Flamboyant. Essa contrapartida significava levar um tipo de equipamento público para uma localidade que ia resolver o problema social lá daquele negócio. Não, tem 8 anos, não levou e não vai levar, porque tem um recurso, tem outro recurso, aí o secretário entra, aí o secretário tem uma negociação com ele. Esse desequilíbrio é que eu acho que isso é meio que cultural, ele acha que é assim que eu tenho que fazer, né? Digo o secretário e digo o empresário. E aí ele permanece fazendo assim, e uma voz que sai falando, tá errado, não sei o quê, e falando contra, ela fica meio que, você é de esquerda, você é isso. Foge do... Né? Foge, já começa a te dizer, você é de esquerda. Não é questão de ser de esquerda, é você lutar pelo equilíbrio
nesse lugar. Se ele paga a contrapartida, um monte de coisa ficava resolvida. Até porque o que é combinado não é caro, né? O que é combinado não é caro. Exatamente. Gente, não temos assim tanto tempo ainda, né, de programa. Foi muito bom, muito legal, né, o debate aqui. É o primeiro, né, e nós vamos chamar outros temas aqui dentro dessa perspectiva que está acontecendo na região metropolitana, né, essas reuniões, esses cursos que está havendo, capacitar o gestor público principalmente, mostrar à população que isso está acontecendo, que é sério, né, e não apenas sério, mas é urgente, né, nós temos uma região metropolitana que está crescendo, está adensando e ela precisa ser debatida, discutida, porque os interesses são muitos, né? E Posso isso fazer é uma muito bom. observação com relação a isso? Claro, por favor. Esses cursos, eles têm a coordenação da professora Selene e numa classificação de qualidade de produto humano que ensina, a gente está no mais alto nível, gabarito de que bom. Profissionais do Brasil. Então, a nota que a professora tem lá no curso dela, que é o IESA, que é o Instituto de Pós-Graduação da Geografia, de nota de 0 a 6, ela tem nota 6. Né? Ela e a equipe que está lá. Então, isso é uma coisa que... Isso precisa ser falado, isso precisa ser divulgado, Exatamente. as pessoas precisam valorizar esse tipo de ação. Né? É a capacitação desse funcionário que é efetivo na Prefeitura do Interior. Isso muda. Isso muda a cidade quando você faz isso. Nós estamos aguardando um espaço na agenda da professora Selene. A gente já entrou em contato para trazer ela e a equipe para a gente começar a discutir isso lá do início, a gente acompanhar também todo esse processo que está acontecendo. Assim, eu estou maravilhado, eu gosto de cidade, né? Aliás, o Conexão Ambiental é isso, né? Marcelo Safad, dentro dessa discussão que está acontecendo sobre a região metropolitana, né, mais especificamente a revitalização, que inclusive é o nosso assunto aqui, né, a médio e longo prazo, o que está previsto para começar a se concretizar, né, embora teve a segunda reunião aí, dentro do Café Metropolitano, mas de fato assim, o que a população vai começar a ver dentro de quanto tempo? Olha, eu acho o seguinte, primeiro, acho que tem vários prédios em processo de revitalização agora. Parece que a reforma do IFAM... O que significa a reforma do prédio do IFAM? Significam dois auditórios e um café, além de um museu. A Praça Cívica, por exemplo, agora tem um projeto da SEDUS que já está em andamento. Os projetos já estão concluídos, os projetos, vai começar a fase de execução. A gente espera aí, dentro de 2 anos, a Praça Cívica vai se transformar no maior centro cultural do Centro-Oeste brasileiro. Ou seja, são 4 museus, 2 restaurantes, cafés, cinemas. É incrível. A Praça Cívica vai ficar encantadora, né? Que ótimo. A gente está com a prefeitura, eu acho que estamos tendo aí uma relação. A gente costuma falar muito mal, eu estou vendo assim a Marister comentando aqui na dificuldade, né? Mas também a gente também comemora muito pouco, sabe, Marister, quando alguém faz o contrário. Eu estou tendo a experiência, né? É que nem eu falo, eu estava lá em Pirinópolis cuidando da minha vida e fui chamado para o governo para vir fazer esse projeto aí que você está falando. Fazer uma lei, discutir o centro da cidade de forma continuada, com a sociedade, sem pressa, com transparência, abrindo espaço para discussão, mas isso não é notícia. Isso não é notícia. Nenhum grande jornal quer dar essa notícia que tem um gestor público como Vilmar Rocha, que é um cara que é um estadista. Porque ele não faz sucesso, ele não é bravateiro, ele não sai brigando na rua, ele não aponta dedo na cara de ninguém. Ele é um cara, então, a nossa cultura, a Manistério está falando sério, eu não vejo isso porque mesmo que aconteça você não vai ver. Porque mais importa um político que joga, ameaça, do que um cara que faz o quê? O dever de casa, que é abrir, discutir, abrir o papapá. Então, quando nós abrimos esse debate, a Secretaria, e é o barato é que a Secretaria não tem nenhuma ação, porque não é nossa competência ter essa ação, a nossa competência é fazer política pública. Então, nós começamos a ver. Então, por exemplo, nós temos lá... Na 44, um monte de coisas acontecendo. Exato. Existe o projeto que foi apresentado pelos empresários. Eu encantei com o projeto que eles fizeram lá, que é na Praça eles chamam de Praça do Trabalhador, mas é ao lado da Praça do Trabalhador. O Jesus fez um projeto incrível e super criticado o projeto. Eu tava morrendo de vergonha de ver o projeto, porque eu achava que o projeto era ruim, de tanta crítica. Quando eu vi o projeto, eu falei, mas o que eles criticaram? Que é o quê? Organizar a Feira Hippie. E organizar os ônibus da 44 num lugar digno, com drenagem, com tudo perfeito. Qual que era o problema? Vai entrar nas licenças da Feira Hippie.
vai descobrir quem é dono das licenças, porque vai ter que fazer o recadastramento. Vai mexer no vespeiro, né? O cara que tem 20 bancas não vai poder ter mais. Mas vai ter que mexer. Exato, vai ter assim que mexer. Como vai ter que mexer no táxi do Uber. Então, o que acontece é o seguinte, eu vejo assim, o centro da cidade, nós temos ali o Ambiente Skate, que acabou de sair do setor Bueno e montou um Ambiente Skate lá na Rua 3 do centro, fantástico. Tem lá a hamburgueria, o hambúrguer autêntico, o restaurante do Danilo Perillo. Cara, tem um monte de coisa acontecendo no centro. O programa do Sesc, todo dia tem teatro no Sesc e no Teatro Sonhos. Né? O Teatro Sonhos está aí. Então, sei não, eu acho que a coisa está rolando, já sabe? Já está rolando, né? Eu acho que a coisa tá Gente, rolando. Olha só, chegamos ao final, não temos mais tempo, mas como eu disse, esse aqui é o primeiro, vamos discutir muito mais, né? Quero contar com a presença dos dois, né? Juntos ou separados em outros momentos, porque o Conexão Ambiental é esse espaço, assim, de discutir a cidade, né? Quero agradecer aqui Marcelo Safa, de arquiteto urbanista, superintendente executivo de assuntos metropolitanos da CECIMA. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado a vocês, um belo papo, uma bela companhia, estou sempre à disposição. Mesmo neste feriado, né, Maria Esther, obrigado, arquiteta e urbanista, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás. Obrigado, Obrigada, Emerson, por ter aberto esse espaço de novo. A gente se esquece, né, o conselho, né, eu estou aqui como conselho, né, isso. E a gente é nada, né, mais do que o organizador desse profissional urbanista, né, que o Marcelo é urbanista, que é tão importante para tratar exatamente desse tema. Né? A gente espera formar opinião, a gente espera ajudar, pelo menos nesse viés. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio na M de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, gravação e edição Vanderlei Santana, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás com Josiel Menezes, na Rádio Brasil Central. E na RBC FM você fica na companhia de Roberto Cândido, com o programa A Vez do Brasil. Ótimo feriado para você. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.